E se uma criança de 4 anos conseguisse identificar um erro teológico numa obra de Van Gogh, que especialistas ignoram há décadas, revelando um conhecimento impossível sobre textos que o Vaticano mantém trancados há séculos? Bernardo Carvalho apontou para o quadro A Noite Estrelada sobre o Ródano e sussurrou em aramaico uma frase que nenhuma criança brasileira deveria conhecer. As estrelas estão erradas, mamãe. Eu vi o céu de verdade naquela noite. Como explicar que um menino que mal aprendeu a escrever o próprio nome consiga identificar imprecisões astronômicas em pinturas e, ao mesmo tempo, descrever com precisão assustadora detalhes da infância de Jesus Cristo que não constam em nenhuma versão oficial da Bíblia? E o mais perturbador, por que ele chora ao tocar reproduções de arte sacra? Era uma manhã nublada de abril quando Daniela Carvalho, professora de História da Arte de 34 anos, levou o filho para uma exposição de réplicas de obras clássicas no Museu Imperial de Petrópolis. Bernardo observava os quadros com uma concentração perturbadora para sua idade, parando longos minutos diante de cada tela, como se estivesse procurando algo específico. Seus olhos castanhos pareciam carregar séculos de sabedoria, um peso que não combinava com o corpo pequeno vestido com uma camiseta de dinossauros. Daniela, que dedicara anos ao estudo da arte renascentista e impressionista, orgulhava-se de compartilhar sua paixão com o filho desde bebê. Mas naquela manhã, algo mudou. Quando chegaram diante da reprodução de A Noite Estrelada sobre o Ródano, Bernardo parou subitamente. Tocou o vidro protetor com a palma da mão e, de repente, seu pequeno corpo começou a tremer. Lágrimas escorreram por seu rosto, sem que ele piscasse. Daniela sentiu um arrepio percorrer sua espinha quando percebeu que os lábios do filho se moviam, formando palavras numa língua que ela não reconheceu de imediato. Mamãe, Van Gogh pintou as estrelas erradas, disse Bernardo com uma seriedade antinatural para sua idade, sem tirar os olhos da tela. Ele não estava lá. Eu estava. Na noite em que Yeshua nasceu, as estrelas formavam o formato de uma águia com as asas abertas, não um redemoinho. E havia um cheiro de mirra misturado com fumaça de lenha de oliveira que queimava nas casas próximas. A voz dele carregava uma convicção que fez Daniela deixar cair a bolsa que segurava. Bernardo, você nem sabe o que é mirra. Ela sussurrou, sentindo o coração acelerar. Como você... De onde você tirou isso? Mas mesmo enquanto fazia a pergunta, Daniela sentia que algo profundamente errado estava acontecendo. Seu filho de 4 anos acabara de falar em aramaico. Ela reconheceu algumas palavras de suas aulas de história antiga e descrevera detalhes sensoriais de um evento que ocorreu há mais de 2000 anos. Bernardo virou-se para ela e, naquele momento, Daniela viu algo em seus olhos que a fez sentir o mundo girar. Não é imaginação, mãe. Eu estava na carpintaria quando Yeshua tinha 8 anos. Ele não fazia milagres espetaculares, como dizem os livros. Ele consertava bancos com perfeição impossível para uma criança. As juntas de madeira se encaixavam sem pregos, como se a madeira obedecesse ao toque dele. E havia o cheiro, sempre aquele cheiro de cedro, misturado com suor e pão, assando na casa ao lado. A criança fechou os olhos e mais lágrimas desceram. Eu sinto saudade daquele lugar, mamãe. Sinto saudade do calor da areia sob meus pés descalços e do gosto da água que bebíamos em jarras de barro. Porque sinto saudade de algo que nunca deveria ter vivido? Daniela precisou se sentar num banco próximo. As pernas tremeram enquanto processava o impossível. Bernardo começou a desenhar no chão do museu com o dedo, traçando símbolos que ela vagamente reconhecia como letras aramaicas antigas. O Vaticano tem um pergaminho, ele continuou com aquela voz que soava como um eco de algo muito antigo, que descreve os primeiros anos de Yeshua, as brincadeiras dele com outras crianças, a vez em que moldou pássaros de barro que, segundo testemunhas, bateram asas,
Mas não são histórias sobre um Deus. São sobre um menino que descobria devagar quem era, e isso os assusta, porque mostra que ele foi humano antes de ser divino. Naquele momento, Daniela compreendeu que sua vida, tal como conhecia, havia se despedaçado como pedras jogadas num poço profundo. Ela olhou para o filho, para aquele menino de 4 anos, que acabara de revelar segredos que teólogos passam décadas procurando, e sentiu um medo profundo misturado com reverência. Naquela noite, ligaria para o padre Antônio da paróquia local. Mas, enquanto olhava Bernardo desenhar símbolos impossíveis no chão do museu, uma pergunta a assombrava. E se seu filho realmente tivesse estado lá? E se, de alguma forma inexplicável, a memória de uma testemunha ocular da infância de Cristo habitasse o corpo de sua criança? Quando Bernardo finalmente tirou a mão do vidro que protegia a reprodução, ele deixou marcas de suor. Daniela observou as pequenas impressões digitais enquanto tentava processar o que acabara de ouvir. Seu filho de 4 anos, que ainda trocava o R pelo L em algumas palavras, que assistia desenhos animados toda manhã de sábado, acabara de falar sobre mirra, lenha de oliveira e um nome que ela reconheceu apenas porque estudara hebraico antigo na universidade: Yeshua. Filho, onde você aprendeu essa palavra? Yeshua? Daniela se ajoelhou na altura dele, segurando seus ombros pequenos com uma gentileza que escondia o tremor nas mãos. Alguém te contou sobre isso na escola? Na igreja? Bernardo a encarou com aqueles olhos que pareciam antigos demais para um rosto tão jovem. Ninguém me contou, mamãe. Eu lembro. Como você lembra do seu aniversário de 6 anos? Ou de quando aprendeu a andar de bicicleta? Eu lembro da carpintaria, do cheiro da madeira sendo cortada, do barulho das ferramentas. Eu lembro dele. A voz do menino quebrou na última palavra e novas lágrimas escorreram. Daniela o puxou para um abraço, sentindo o corpinho tremer contra o dela. Outras pessoas no museu começaram a olhar, curiosas com a cena da mãe, abraçada ao filho que chorava diante de uma reprodução de Van Gogh. Nenhuma delas poderia imaginar o abismo que havia se aberto naquele momento. Vamos para casa, meu amor, Daniela sussurrou, pegando Bernardo no colo, mesmo sabendo que ele já se considerava grande demais para isso. Vamos conversar em casa, com calma. A viagem de volta a Petrópolis foi silenciosa. Bernardo olhava pela janela do carro, observando as montanhas cobertas de neblina como se procurasse algo. Daniela dirigia no automático, sua mente girando em círculos, tentando encontrar uma explicação racional. Talvez o filho tivesse ouvido algo na televisão. Talvez alguma conversa de adultos que ele processara de forma errada. Talvez... Mamãe, a voz de Bernardo cortou seus pensamentos. Quando a gente chegar em casa, eu posso desenhar? Tem coisas que eu preciso tirar da minha cabeça. Elas ficam muito barulhentas quando eu não as desenho. Daniela olhou pelo retrovisor, vendo o reflexo do filho no banco de trás. Claro, meu amor. Você pode desenhar o que quiser. Aquela noite, Daniela não conseguiu dormir. Ficou sentada no sofá da sala, observando os desenhos que Bernardo havia feito antes de dormir. Não eram rabiscos infantis. Eram mapas, plantas arquitetônicas, símbolos que ela vagamente reconhecia como letras aramaicas. Em um dos desenhos, ele havia traçado o que parecia ser uma planta baixa de uma casa antiga, com legendas em um alfabeto que Daniela precisou pesquisar no Google para confirmar: aramaico do século I. Como? Ela sussurrou para o ar vazio da sala. Como uma criança de 4 anos sabe escrever em aramaico? A resposta veio 2 dias depois, na forma de um evento que Daniela jamais esqueceria. Era 3 da manhã quando ela acordou com o som de uma voz vindo do quarto de Bernardo. Correu até lá, temendo que o filho estivesse com pesadelo, e o encontrou sentado na cama, olhos fechados, recitando palavras numa língua estrangeira. A voz dele soava diferente, mais profunda, carregada de uma emoção que arrepiava a pele.
Daniela ficou parada na porta, gravando com o celular sem nem perceber que suas mãos tremiam. Bernardo recitava com uma cadência rítmica, quase melódica, pausando ocasionalmente como se esperasse uma resposta que nunca vinha. Quando finalmente abriu os olhos e viu a mãe, ele sorriu de forma triste. Era o Salmo 22, mamãe. Yeshua costumava recitar quando estava triste. A parte sobre meu Deus, por que me abandonaste? Ele recitava esse salmo muito antes de saber que um dia o repetiria em circunstâncias que... A voz do menino falhou. Circunstâncias muito piores. Daniela sentou-se na cama, puxou o filho para o colo. Bernardo, você precisa me explicar o que está acontecendo. Eu sou sua mãe. Confia em mim. O menino encostou a cabeça no peito dela, e Daniela sentiu as lágrimas dele molhando sua camiseta. Eu não sei explicar direito, mamãe. Mas quando fecho os olhos vejo coisas. Lugares com casas de pedra e barro, ruas de areia, mercados barulhentos onde as pessoas negociam peixes e pão, e tem um menino que não era como os outros. Ele brilhava, sabe? Não de verdade, mas era como se houvesse uma luz ao redor dele que só algumas pessoas conseguiam ver. E eu era amigo dele. Eu estava lá. Nas semanas seguintes, os desenhos de Bernardo se tornaram mais elaborados. Ele desenhava rostos com detalhes impressionantes para uma criança de 4 anos. Um rosto em particular aparecia repetidamente. Uma mulher com traços delicados, olhos expressivos e uma pequena cicatriz acima da sobrancelha esquerda. Quem é ela? Daniela perguntou numa tarde, observando o filho colorir cuidadosamente os cabelos da mulher no desenho. Maria, Bernardo respondeu sem tirar os olhos do papel. A mãe de Yeshua. Todo mundo a pinta com olhos azuis nos quadros da igreja, mas ela tinha olhos cor de mel e usava um anel de bronze que pertenceu à avó dela, Ana. Ela sempre acariciava esse anel quando estava preocupada, girando ele no dedo. Daniela sentiu o coração disparar. Esses detalhes eram específicos demais, íntimos demais. Bernardo, como você sabe sobre o anel? O menino finalmente olhou para ela. Porque eu via ela fazer isso todos os dias. Quando o Yeshua demorava na carpintaria, quando ele saía para caminhar sozinho pelas colinas e demorava a voltar, ela ficava na porta girando o anel no dedo, olhando para o horizonte. Foi naquele momento que Daniela tomou a decisão de procurar ajuda. Ligou para Padre Antônio Silva, da paróquia São Pedro de Alcântara, um homem de 68 anos que conhecia desde criança. Ele havia batizado Bernardo e era das poucas pessoas em quem ela confiava completamente. Padre, preciso que o senhor venha até minha casa, ela disse ao telefone, lutando para manter a voz estável. É sobre o Bernardo. Ele está dizendo coisas impossíveis. Padre Antônio chegou na tarde seguinte. Daniela o recebeu na sala onde Bernardo brincava tranquilamente com blocos de montar no chão. O padre observou o menino por um momento antes de sentar-se. Boa tarde, Bernardo. Ele disse com a voz gentil que usava com todas as crianças da paróquia. Boa tarde, Padre Antônio. Bernardo respondeu levantando os olhos. Então, com uma naturalidade desconcertante, acrescentou. O senhor reza o Pai Nosso todas as manhãs, mas em português. Quer que eu ensine como Yeshua rezava? Na língua dele? O padre trocou um olhar alarmado com Daniela. Como assim, filho? Bernardo se levantou, caminhou até o padre e, sem qualquer hesitação, começou a recitar em aramaico. As palavras fluíam de sua boca com uma pronúncia perfeita, cada sílaba colocada com precisão impossível para uma criança brasileira de 4 anos que mal dominava o próprio idioma. Padre Antônio, que estudara línguas antigas no seminário, sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele reconhecia algumas palavras, a estrutura da oração, mas a fluência com que Bernardo falava era absolutamente extraordinária. Meu Deus! O padre sussurrou quando Bernardo terminou. Daniela, onde ele aprendeu isso? Ele diz que lembra, padre. Diz que estava lá
que conheceu Jesus quando criança. Durante as 2 horas seguintes, Padre Antônio testou Bernardo de todas as formas que conseguiu imaginar. Mostrou imagens de locais de Israel em seu tablet, sem identificação. Bernardo apontou para uma foto e disse: "Esse é o Poço de Jacó, mas está diferente. As pedras ao redor eram muito maiores quando eu estava lá. E tinha uma figueira enorme do lado esquerdo que dava sombra. Yeshua gostava de sentar debaixo dela." Padre Antônio verificou discretamente. Registros históricos indicavam que realmente havia uma figueira antiga próxima ao poço, derrubada por uma tempestade no século IV. Informação que uma criança de 4 anos jamais deveria conhecer. Mostrou outra imagem, uma reconstituição arqueológica da Sinagoga de Nazaré. Bernardo franziu a testa. Fizeram errado. As janelas eram voltadas para o leste, não para o sul, para pegar a luz do sol nascente durante as orações matinais. E o piso era de pedra calcária, não mármore. Mármore era caro demais para Nazaré. O padre precisou se levantar e caminhar até a janela, fingindo olhar para fora, mas na verdade lutando para processar o impossível. Quando se virou, viu Daniela com lágrimas escorrendo pelo rosto e Bernardo olhando para ambos com uma expressão de preocupação genuína. "Eu assustei vocês", o menino disse baixinho. "Desculpa, eu não quero assustar ninguém, só... Às vezes as lembranças saem e eu não consigo segurar." Padre Antônio voltou para o sofá, ajoelhou-se na frente de Bernardo. "Filho, você não nos assustou, você nos surpreendeu muito, e eu preciso fazer mais algumas perguntas, está bem? Você pode me contar sobre Yeshua quando ele tinha sua idade? O que ele gostava de fazer?" Os olhos de Bernardo se iluminaram, como acontece com crianças quando falam sobre seus melhores amigos. Ele adorava brincar perto do riacho que passava fora da cidade, fazia barquinhos de madeira e ficava observando eles flutuarem, e gostava de escalar as colinas rochosas, mesmo quando Maria dizia que era perigoso. Ele ria muito, sabia? As pessoas pensam que ele era sempre sério, mas ele ria da própria sombra quando o sol estava baixo. Dizia que Deus tinha senso de humor porque fez as sombras crescerem e encolherem. Padre Antônio sentiu um nó na garganta. A descrição era visceralmente humana, cheia de detalhes cotidianos que nenhum evangelho havia registrado. E ele fazia coisas especiais? Coisas que outras crianças não conseguiam? Bernardo ficou sério. Ele não gostava de fazer na frente dos outros. Mas, às vezes, quando estava sozinho comigo, coisas aconteciam. Uma vez um pássaro caiu do ninho e estava machucado. Yeshua pegou ele nas mãos e ficou muito quieto, quase como se estivesse rezando, mas sem palavras. Quando abriu as mãos, o pássaro voou. Mas depois Yeshua ficou muito cansado. Precisou sentar. Disse que doía dar pedaços de si mesmo para consertar coisas quebradas. A revelação deixou o padre sem palavras. Aquilo ecoava textos apócrifos que ele havia estudado décadas atrás. Evangelhos da infância que não faziam parte do cânon oficial, mas que circulavam em círculos acadêmicos. Como Bernardo poderia conhecer histórias que nem mesmo a maioria dos teólogos estudava? "Padre", Daniela disse quando ele estava se preparando para partir, "o que eu faço? Como eu lido com isso?" Padre Antônio segurou as mãos dela. "Daniela, em 40 anos de ministério, nunca vi nada parecido. Isso está muito além da minha compreensão. Preciso falar com a arquidiocese, com pessoas que estudam esses fenômenos. Você confia em mim para fazer isso?" Daniela olhou para Bernardo, que havia voltado a brincar com seus blocos no chão, montando o que parecia ser uma casa de pedra em miniatura. "Eu confio no Senhor, padre. Mas prometa que não vão levar meu filho. Prometa que ele vai ficar comigo." "Ele é seu filho, Daniela. Nada vai mudar isso. Mas precisamos entender o que está acontecendo. Por Bernardo, por todos nós." Naquela noite, depois que Padre Antônio foi embora, Daniela sentou-se ao lado do filho na cama dele. "Bernardo, você tem medo?"
Do que está acontecendo com você? O menino pensou por um longo momento antes de responder. Às vezes, é estranho lembrar de coisas que parecem tão reais, mas que aconteceram tanto tempo antes de eu nascer. É como ter dois conjuntos de memórias na cabeça. As minhas, de ser o Bernardo que brinca de carrinho e gosta de sorvete de chocolate, e as outras, de um tempo muito antigo, onde eu era outra pessoa. E essas memórias doem, mamãe. Doem porque tem muita saudade misturada nelas. Daniela o abraçou forte. Saudade de quem, meu amor? De Yeshua. Eu sinto falta dele, sinto falta de como ele me fazia sentir seguro, mesmo quando as coisas eram difíceis. E sinto falta de uma época mais simples, onde não tinha carros, nem celulares, nem prédios altos. Só pessoas conversando frente a frente, compartilhando pão. Bernardo suspirou. Um som profundo demais para vir de alguém tão pequeno. Mas ao mesmo tempo eu amo ser o Bernardo. Amo você, mamãe. Amo nossa casa, minha cama, meus brinquedos. É confuso ter dois amores assim. 5 dias depois, Padre Antônio ligou. A Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro queria conhecer Bernardo. Um painel de especialistas seria organizado. Daniela sentiu medo e alívio ao mesmo tempo. Talvez, finalmente, alguém pudesse explicar o inexplicável. A sala de estudos teológicos da Arquidiocese do Rio de Janeiro ficava no 3º andar de um prédio histórico em Botafogo. Dom Henrique Ferreira, arcebispo auxiliar de 62 anos, recebeu Daniela e Bernardo com a gravidade que o momento exigia. Ao seu lado estavam doutora Lívia Fonseca, historiadora especialista em cristianismo primitivo, padre Marcelo Rodrigues, exorcista oficial da Arquidiocese, e Dr. Rafael Montenegro, que havia retornado especificamente para este encontro. Bernardo, Dom Henrique começou com voz gentil. Vamos fazer alguns testes, não tenha medo. Só queremos entender melhor o que está acontecendo com você. Durante 3 semanas, Bernardo foi submetido a uma investigação meticulosa. Doutora Lívia conduziu entrevistas sobre costumes da época e cada resposta do menino demonstrava um conhecimento impossível. Comíamos sentados no chão em volta de uma esteira. Maria fazia pão ázimo todas as manhãs. Tínhamos peixe salgado que vinha do lago de Genezaré. As pessoas chamavam assim, não Mar da Galileia. E Yeshua adorava mergulhar o pão no mel quando José conseguia comprar. Você disse Lago de Genezaré? Doutora Lívia interrompeu, os olhos arregalados. Esse é o termo historicamente correto da época. Como você sabe disso? Porque era assim que chamávamos. Bernardo respondeu simplesmente. Padre Marcelo realizou os protocolos de discernimento espiritual, trazendo água benta, crucifixos, hóstia consagrada. Bernardo não apenas não mostrou aversão, mas segurou o crucifixo com reverência tocante. Ele é bonito, mas está errado. Yeshua não era tão alto, e os braços ficavam mais para cima, puxados pelo peso, não tão retos assim. A descrição anatomicamente correta da crucificação vinda de uma criança de 4 anos fez o padre precisar sair da sala por um momento. O momento decisivo veio quando doutora Lívia mostrou fotos de artefatos recém-descobertos em Nazaré. Bernardo tocou a imagem de um jarro de cerâmica e começou a chorar. Eu conheço esse jarro. Era de Maria para guardar azeite. Uma vez eu quebrei ele correndo dentro de casa. Fiquei com tanto medo, mas ela só me abraçou e disse que jarros podem ser substituídos, mas crianças não. Bernardo, doutora Lívia disse com voz trêmula. Esse jarro foi encontrado há 3 meses. Ninguém publicou os achados ainda. Como você... Porque eu estava lá. Porque aquelas pessoas eram reais. Dom Henrique tomou a decisão que mudaria tudo. Precisamos contatar o Vaticano. Isto vai além de nós. A videoconferência com Roma foi organizada 5 dias depois. Cardeal Giuseppe Fontana, de 73 anos e prefeito do Arquivo Secreto do Vaticano, apareceu na tela com expressão cética. Senhores, li o relatório.
Devo admitir que sou cauteloso com tais alegações. Quando Bernardo foi colocado diante da câmera, ele cumprimentou em italiano perfeito. Bom dia, Eminência. É uma honra. O cardeal piscou surpreso. Você fala italiano? Não. Bernardo voltou ao português. Mas algumas palavras apenas saem. Cardeal Fontana ajustou os óculos. Bernardo, temos um pergaminho do século II nos arquivos. Ele descreve um evento específico da infância de Cristo que nunca foi divulgado. Apenas 5 pessoas no mundo tiveram acesso. Se você realmente tem essas memórias, deverá saber. Quando Jesus tinha 12 anos, houve um debate na sinagoga. Pode descrever? Bernardo fechou os olhos. Tinha um doutor chamado Eleazar, barba branca com mechas ruivas. Yeshua estava discutindo Isaías, mas brincando, desafiando os doutores a pensar diferente. Eleazar ficou frustrado, então Yeshua fez uma piada, disse que Deus deve ter senso de humor, porque fez Eleazar tão sério que até a barba ficou dura. E Eleazar, apesar de chateado, riu. Na tela, o cardeal ficou pálido. O pergaminho menciona Eleazar, as mechas ruivas, a piada sobre o senso de humor divino. Essa informação nunca saiu deste arquivo. Nunca! O silêncio que seguiu era absoluto. Tragam o menino a Roma. Cardeal Fontana disse finalmente. 10 dias depois, a família brasileira estava em Roma, sendo escoltada por guardas suíços até a Biblioteca Apostólica Vaticana. Cardeal Fontana os esperava diante de uma sala antiga que cheirava a papel milenar e incenso. Bernardo, ele disse, ajoelhando-se, vamos fazer um último teste. Um teste definitivo. Dentro da sala, sobre veludo vermelho, estava um pergaminho protegido por vidro. Marrom de idade, bordas gastas, partes danificadas. Este é o Evangelho da infância do século Soá, escrito por alguém que alegava ter conhecido Jesus criança. Partes foram perdidas pelo tempo. Ele apontou para lacunas no texto. Quero que me diga o que estava escrito aqui. Bernardo aproximou-se. Ficou olhando por 1 minuto inteiro. Então tocou o vidro e começou a chorar. Foi Adonias quem escreveu. Reconheço o jeito dele e sinto o cheiro, tinta com óleo de oliva. O que ele escreveu? O cardeal perguntou. Bernardo recitou em aramaico, enquanto o doutor Montenegro traduzia. E o menino Jesus brincava perto do poço. Fez pássaros de barro e quando bateu palmas, eles voaram. Mas Ananias ficou com raiva e destruiu as piscinas de água que Jesus havia feito. E Jesus disse, assim como esta água desaparece, tua maldade também pode se te arrependeres. E Ananias chorou e pediu perdão, e Jesus o abraçou. Monsenhor Pietro Rossini levantou-se bruscamente, foi até um armário e retirou outro documento. Este fragmento de 1954, nunca exibido publicamente, diz: E Ananias destruiu as águas, mas Jesus o perdoou. Perfeita correspondência. Um documento que Bernardo jamais poderia ter visto. Cardeal Fontana precisou sentar. Estamos diante de algo que transcende toda a teologia que conheço. Naquela noite, levaram Bernardo à Capela Sistina após horário. Vazio, exceto pela delegação brasileira e a equipe do Vaticano. Quando Bernardo viu o juízo final de Michelangelo, ficou parado 5 minutos em silêncio absoluto, lágrimas escorrendo. Finalmente virou-se para os presentes. Sua voz soou diferente, mais antiga. Yeshua não era como essas pinturas mostram. Ele não era essa figura distante, perfeita. Ele era humano, completamente humano. Tinha medo às vezes. Chorava quando pessoas que amava morriam. Ria muito, mais do que imaginam. Adorava observar pessoas no mercado e inventar histórias sobre elas. Amava crianças porque eram honestas. Bernardo caminhou até ficar sob o afresco. Quando tinha minha idade, não sabia que era filho de Deus. Descobriu aos poucos como alguém que acorda devagar de um sonho. E isso o assustava. Tinha pesadelos sobre o futuro. Mas escolheu seguir porque amava as pessoas mais do que tinha medo. O menino olhou cada pessoa presente. Não vim provar nada.
Vim porque essas memórias doem demais para carregar sozinho. Yeshua foi extraordinário não porque era Deus fingindo ser humano, mas porque era humano escolhendo ser divino a cada dia. Essa escolha diária de ser mais do que sua natureza pedia. Isso é mais bonito que qualquer milagre. Cardeal Fontana se ajoelhou, chorando. Padre Antônio cobriu os olhos. Daniela abraçou o filho, ambos em lágrimas. Passamos 2000 anos procurando provas de divindade, o cardeal sussurrou. E uma criança nos mostra a humanidade. 6 meses depois, Bernardo estava de volta a Petrópolis, voltando para a casa da escola com a mochila nas costas e um sorriso no rosto. As memórias ainda estavam lá, mas começavam a desbotar, como um sonho que vai sumindo conforme o dia avança. Mamãe, ele disse uma noite, deitado na cama enquanto Daniela o cobria. Está ficando mais difícil lembrar. É como se as memórias estivessem indo embora devagar. Daniela acariciou seus cabelos. Isso te deixa triste? Bernardo pensou por um momento. Um pouco, mas também aliviado. É cansativo carregar 2 vidas na cabeça. E eu quero ser só o Bernardo agora. Quero ir para a escola, brincar com meus amigos, comer pizza e assistir desenho. Quero ser criança. O Vaticano havia emitido uma declaração oficial cuidadosamente redigida, reconhecendo o fenômeno apresentado por Bernardo como autêntico e de natureza extraordinária, sem explicação científica ou teológica definitiva. Classificaram como fenômeno de memória ancestral inexplicável, evitando cuidadosamente a palavra reencarnação. Daniela escreveu um livro documentando toda a experiência, autorizado e revisado pelo próprio cardeal Fontana. O livro tornou-se um fenômeno internacional, debatido em universidades e igrejas pelo mundo inteiro. Mas para Bernardo era apenas a história de algo que havia acontecido com ele, algo que já começava a parecer distante. Padre Antônio criou um grupo de estudos na paróquia, focado no que ele chamava de humanidade do divino. As reuniões eram sempre cheias, pessoas buscando entender Jesus não apenas como figura divina distante, mas como alguém que havia experimentado os mesmos medos, dúvidas e alegrias que elas. O Museu Imperial de Petrópolis, onde tudo havia começado, organizou uma exposição especial chamada Quando a Arte Revela o Impossível. A reprodução de Van Gogh ocupava lugar de destaque, acompanhada de uma placa que dizia: às vezes, olhos jovens veem verdades que os antigos esqueceram. Em uma tarde de domingo, Daniela e Bernardo voltaram ao museu. O menino ficou parado diante da mesma pintura que havia mudado suas vidas meses atrás, mas desta vez não chorou, apenas sorriu. Ainda vê as estrelas erradas? Daniela perguntou baixinho. Vejo, Bernardo respondeu. Mas agora está tudo bem. Van Gogh pintou o que sentiu, não o que viu. E às vezes o que sentimos é mais verdadeiro que o que vemos. Ele pegou a mão da mãe. Yeshua gostaria disso. Ele sempre dizia que a verdade tinha muitas faces. Enquanto saíam do museu, Bernardo parou e olhou para trás uma última vez. Obrigado, ele sussurrou, tão baixo que apenas Daniela ouviu. Ela não perguntou a quem ele agradecia. Algumas coisas não precisavam de explicação. Naquela noite, antes de dormir, Bernardo fez uma pergunta. Mamãe, se as pessoas pudessem lembrar de vidas passadas, você acha que o mundo seria diferente? Daniela pensou cuidadosamente. Talvez se soubéssemos que já fomos outras pessoas, em outros tempos, seríamos mais gentis uns com os outros, mais pacientes, mais compreensivos. Yeshua achava isso. Bernardo disse, os olhos já fechando. Ele dizia que todas as pessoas são conectadas por fios invisíveis que atravessam o tempo. E que amar o próximo é lembrar que você já pode ter sido ele, e ele pode ter sido você. Foram as últimas palavras que Bernardo disse sobre as memórias. Depois daquela noite, ele voltou a ser completamente uma criança, vivendo sua vida, fazendo suas escolhas, construindo suas próprias memórias.
Mas nas noites silenciosas de Petrópolis, Daniela às vezes ficava acordada pensando no mistério que havia tocado suas vidas. E se seu filho realmente havia estado lá? E se memórias realmente pudessem transcender a morte? E se a maior prova da divindade de Cristo não estivesse nos milagres que realizou, mas na humanidade que escolheu viver? As perguntas permaneciam sem resposta. Mas talvez, pensava Daniela, algumas perguntas não precisassem de respostas. Talvez sua função fosse apenas nos fazer pensar, nos fazer crescer, nos fazer questionar tudo o que achamos que sabemos sobre vida, morte e o espaço infinito entre elas. E você? Depois de conhecer a história de Bernardo, o que acredita? Se pudesse lembrar de uma vida passada, gostaria de saber? Deixe nos comentários o que pensa sobre memórias que atravessam séculos, porque algumas histórias não têm fim. Elas apenas nos fazem questionar onde o impossível termina e onde o inexplicável começa.